Então, hoje, nesse terceiro dia, nossa primeira palestra vai ser uma palestra com uma das principais incentivadoras aqui, coordenadoras do evento, a professora Aline Martins de Carvalho. Ela coordena o Sustentária, o núcleo de pesquisa da USP, que é dedicado à alimentação sustentável, e usando modelos baseados em agentes, ela usa modelos baseados em agentes para simular cenários de políticas públicas e alimentares para investigar como que os sistemas alimentares impactam a sindemia global de desnutrição, que é, inclusive, a temática que ela vai trabalhar aqui com a gente nessa primeira palestra. Não só desnutrição, mas como obesidade e mudanças climáticas também. Ela integra a rede Resiclima e o grupo de estudos em saúde planetária do IEA da USP. Ela é docente aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP, foi pesquisadora visitante em Harvard, na School of Public Health and na University of Michigan, e Travel Scholar no Planetary Health Annual Meeting em Stanford. Eu queria pedir uma salva de palmas para ela aqui, para a gente começar. Obrigada, Leandro. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse evento, né? De novo, agradeço toda a comissão organizadora que organizou tudo isso aqui e que tem sido um prazer acompanhar e ver o sucesso, assim, né? E o interesse das pessoas em trabalhar com modelagem baseada em agentes nas diversas áreas, né? Desde ali da arquitetura, da arqueologia, da área da saúde, da área da engenharia. Então, eu preparei aqui uma apresentação para a gente falar, obrigada, um pouquinho sobre essa temática da sindemia global e como que a gente pode usar modelos baseados em agentes e pensamento sistêmico para a gente endereçar esse problema. Então, antes de começar, eu queria apresentar o Sustentária, né, que é esse núcleo de pesquisa e extensão que eu coordeno lá na Faculdade de Saúde Pública. Então, aqui, para quem não conhece, essa daqui é a imagem da Faculdade de Saúde Pública, que o evento seria lá, né? Infelizmente não foi esse ano, espero que nos próximos a gente consiga fazer para vocês desfrutarem um ambiente bem gostoso lá no campus da saúde. E a gente vem trabalhando nessa área de alimentação sustentável e sistemas alimentares, para a gente ir desenvolvendo tanto atividade de pesquisa quanto também de comunicação. Então, ele é uma rede transdisciplinar, né, formada por mais de 70 pessoas que moram em várias partes do país e também fora do país, que formam esse núcleo. A gente trabalha com 9 grupos de trabalho, divididos em uma parte de pesquisa, que uma delas trabalha com sindemia global, que é o que eu vou apresentar hoje, mas a gente também trabalha com alimentação escolar e também sistemas alimentares. A gente tem uma parte grande de divulgação científica, depois eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem uma revista, um podcast, jogos, diversos materiais. E também uma parte de literacia, de desenvolvimento de cursos, de jogos e de oficinas com a comunidade para falar sobre essa temática. Então, não só pesquisar aqui dentro da academia, mas também levar isso para a sociedade. Então, começando aqui, o que é essa sindemia, né? O Henrique falou brevemente ontem para vocês na apresentação de trabalho o que era sindemia, mas de onde que vem isso? Então, o termo sindemia, simplesmente sindemia, ele já não é tão novo, mas em 2019, o Swinburne, que é um pesquisador lá na Austrália, ele foi convidado pela equipe do The Lancet para desenvolver um relatório sobre obesidade. Então, esse era o objetivo, falar como que estava a obesidade no mundo, qual que era o desafio. E aí, quando ele começou a pesquisar isso junto com diversos outros pesquisadores, ele percebeu que não dava para falar somente de obesidade. E aí ele começa a perceber que ele tem que falar disso em conjunto com outras coisas que acontecem ao mesmo tempo, que é a desnutrição e as mudanças climáticas. Então ele faz todo esse relatório tentando juntar essas 3 pandemias que ele chama, e aí ele deu esse nome de sindemia global. Então, é a união, né, da obesidade, da desnutrição e das mudanças climáticas, e ele chama isso, então, dessas 3 pandemias, e aí esse termo sindemia, ele coloca que é uma associação de 2 ou 3 doenças que têm características que acontecem no mesmo tempo e no mesmo espaço. Então, essa obesidade, desnutrição que acontece ou na mesma população, ou na mesma pessoa, ou no mesmo tempo, né, que está se estudando, que elas interagem entre si a um nível biológico, psicológico ou social. Então, isso tem uma relação, não é apenas acontece no mesmo espaço,
espaço, mas isso interage, e compartilha de fatores sociais comuns. Então, quer dizer, tem causas que levam a essas pandemias de forma conjunta. E aí vocês podem me perguntar, mas Aline, mudança climática não é pandemia, né? Vamos lá. E aí, de fato, ele coloca isso, né? Que ela, nesse contexto, ela é considerada uma pandemia por causa dessa natureza dinâmica do rápido crescimento que as mudanças climáticas vêm ocorrendo, que vem acontecendo, e desse impacto catastrófico que é previsto na saúde humana a partir dessas mudanças. Então, nesse relatório, ele coloca 3 principais mensagens, né? Que essas são ameaças muito importantes para a saúde humana e para a sobrevivência, né, da espécie, que elas são interconectadas por esses fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, o termo aí interconectadas começa a gente pensar um pouco nessa parte de sistema. Ele já fala, são determinadas por grandes forças sistêmicas, então isso acontece de forma integrada, e ações de duplo ou triplo impacto podem gerar benefícios para a saúde planetária. Então, o que isso quer dizer? Né? Que para eu pensar em soluções, em políticas públicas para esse contexto, uma ação apenas que vai atingir só a obesidade ou só a desnutrição, talvez não faça sentido, mas a gente tem que ter ações que possam ter essa ação dupla em 2 ou em 3 desses fatores. Então, as recomendações que ele coloca é pensar em termos de sindemia. Então, focar nesses fatores que seriam sistêmicos, nessas ações conjuntas. E superar esse pensamento isolado, né? Então, criar plataformas que sejam mais colaborativas para pensar em determinantes sistêmicos. Então, a gente começa a perceber que é um texto que já vai falar muito de sistemas na área de saúde pública. Então, isso é extremamente novo, né? Ou pelo menos num artigo do The Lancet desse tamanho, foi algo um pouco mais inovador e que teve bastante destaque. E aí, o que seria esse fator sistêmico? Né? Aqui eu trouxe 2 exemplos do que seria esse fator sistêmico. E aí, o primeiro é a carne. Então, a gente sabe que o consumo elevado de carne pela população de forma consistente pode aumentar o risco de várias doenças, inclusive a obesidade, que é um dos 3 pilares aí da sindemia. Além disso, a própria produção de carne bovina, ela vai gerar impactos na emissão de gás de efeito estufa. A gente sabe que, no caso do Brasil, a produção de pecuária, né, a produção de carne bovina, ela é um dos principais emissores. E apesar da carne ela ser um alimento que tem nutrientes essenciais e que é muito importante em determinados contextos, né, esse consumo regular, ela também é um desafio para a segurança alimentar do país. Por quê? Se a gente pensar nessa perspectiva de que a gente usa, por exemplo, solo para a produção de soja, de milho, para a produção de ração que vai ser usada por esse animal. Então, com isso, essa terra ela está competindo, por exemplo, com a produção do consumo de outros alimentos que poderiam vir para a espécie humana. Então, a gente começa a perceber que esse é um fator sistêmico. A carne ela vai, de alguma forma, se relacionar com a obesidade, com mudanças climáticas e com segurança alimentar ou desnutrição. E aí, um outro fator sistêmico que eu coloco, ele não traz isso no paper, mas que eu coloco aqui como uma possibilidade de avanço, né, seriam, por exemplo, o consumo de frutas, verduras e legumes, que já é, na literatura, clássico de que o consumo desses alimentos ele está associado com um menor risco de obesidade e de doenças crônicas. A produção de alimentos de origem vegetal tem um menor impacto no meio ambiente, pensando em gases de efeito estufa. E pensando em segurança alimentar, a gente sabe da quantidade de nutrientes essenciais que esses alimentos vão ter, pensando na saúde pública. Então, aqui poderia ser uma saída, né, um caminho para a gente pensar de forma sistêmica nesses 3 conceitos. Né? Então, incentivar o consumo de, por exemplo, frutas, verduras e legumes. Mas e no Brasil? Né? Então, a pergunta inicial que a gente começa a se fazer é como é que está esse contexto no Brasil? Então, aqui eu trouxe alguns dados, primeiro, da obesidade. Então, aqui são dados do Food System Dashboard, que vai fazer um acompanhamento de diversos indicadores na área de sistemas alimentares em diversos países do mundo. Então, aqui eu trouxe os dados do Brasil, comparado, que estão essa linha em azul, da América do Sul, que é essa linha cinza escura, e do mundo, que é essa cinza um pouquinho mais clara. E o que a gente percebe é esse aumento. Em todas essas curvas, a gente tem esse aumento desde ali de 1970. Então, nenhum país do mundo conseguiu, de fato, reverter essa curva de crescimento da obesidade. Então, ele é um problema generalizado no mundo inteiro, e o Brasil ali
né, crescendo até com uma velocidade mais alta do que a do mundo. E a consequência da obesidade, ela não é só física individual, ela vai ter consequências na saúde da população e também na economia. Já em relação à desnutrição, a gente sabe que a desnutrição, principalmente em crianças, ainda é um problema de saúde pública. E aí aqui são dados de diversas pesquisas, né, ao longo do tempo. Então, a gente tem o INDEF, que vai avaliar compra de alimentos lá em 74, a PNS em 89, a PNDES de 96, de 2006 e o ENANI de 2019. Então, são vários estudos que vão avaliar a desnutrição infantil, especialmente em crianças menores de 5 anos. E a gente tem duas barras, né? A barra cinza escuro, que é a desnutrição crônica, então é aquela criança em que ela teve cronicamente uma falta de alimento, então ela é pequenininha. E uma desnutrição aguda, que é a barrinha cinza claro, que é uma criança que ela é mais magrinha, porque foi agudo o momento em que ela teve uma restrição, por exemplo, calórica ou proteica. E o que a gente percebe é que teve uma redução importante da desnutrição, né? Teve um desenvolvimento, um aumento da disponibilidade de alimentos e, de fato, isso melhorou ao longo do tempo. Em relação à desnutrição aguda, a gente percebe que ela está aqui em valores aceitáveis na nossa população. Se a gente for olhar o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional de apenas crianças do SUS, acompanhadas pelo SUS, a gente já começa a perceber que esses valores eles ficam aqui numa faixa amarela, principalmente para desnutrição crônica, que é a pior, né? Porque essa criança está cronicamente desnutrida. Então, a gente começa a ver que isso já é mais preocupante nessa população vulnerável. E se a gente for olhar no município de São Paulo, dentro da própria capital, a gente tem uma disparidade, né? Dependendo do bairro, dependendo do acesso dessas pessoas. Então, por exemplo, aqui no bairro da Brasilândia, que já é um bairro mais pobre da cidade de São Paulo, e das crianças atendidas pelo CREM, que é um centro de referência em alimentação e nutrição, você já vê que isso está maior ainda. Então, a gente percebe que a desnutrição ela ainda é um problema de saúde pública, contextual em alguns bolsões, e devido à desigualdade que a gente tem, isso acaba sendo relevante no nosso contexto. Então, a gente já falou de obesidade, de desnutrição, agora a gente vai falar de mudanças climáticas. Então, primeiro, o que são essas mudanças climáticas? Está aí em todos os jornais, mudanças climáticas, El Niño, todos os dias. Então, as mudanças climáticas elas vão ser causadas principalmente pelas emissões de gases de efeito estufa, e essas emissões elas vêm de diversos setores da economia. Então, mundialmente, os principais setores que impactam as mudanças climáticas é o setor da energia e o setor dos sistemas alimentares. No contexto do Brasil, a gente vai ver no próximo slide, que é muito mais sistemas alimentares do que energia, até porque a nossa matriz energética é a partir hidrelétrica, né? Então, não é, por exemplo, a partir de carvão, que poderia impactar muito mais no meio ambiente. E o que acontece? Quando a gente tem muito dessas emissões desses gases, isso pode levar a um aumento da temperatura do planeta, e aí, a partir daí, um aumento do nível do mar, derretimento de geleira, secas, temperaturas mais extremas, tempestades e enchentes. E, a partir daí, a gente gerar diversas problemáticas a partir desse aumento das emissões de gás de efeito estufa. Então, aqui são dois gráficos que ele vai mostrar, então, como que está esse aumento da concentração de CO2. Isso também vai até impactar a qualidade nutricional da produção de alimentos. Então, a gente sabe que em locais onde tem mais CO2, o teor de ferro, de zinco e de proteína pode ser reduzido em algumas culturas. E aqui a gente vai ver uma temperatura média, né, evoluindo, anomalia de temperatura ao longo do tempo. Então, a gente percebe que tem um aumento do CO2 e um aumento da temperatura média ao longo do tempo. E como é que está isso no Brasil? O Brasil ele é o quarto país que mais emite, né? A gente é um grande país. Mas se a gente for olhar aqui, a gente percebe que o laranjinha ele é baseado nos sistemas alimentares, então as emissões são a partir dos sistemas alimentares, e o laranja escuro a partir ali do setor de energia. Então, no mundo, no Reino Unido, Estados Unidos, China, a gente percebe que essa parte de energia ela é maior, mas no Brasil ela é praticamente, né, 70% vem desse setor de sistemas alimentares. E aí vai estar dentro disso desmatamento, que muito do desmatamento no Brasil é para a produção de alimentos, né, para colocar gado, para colocar soja, e também pela própria produção de alimentos, né, principalmente a pecuária. Então, a gente tem esses três contextos de forma separadas, e agora a gente vai tentar juntar um pouco essa integração desses fenômenos.
Então, as mudanças climáticas, elas vão impactar na saúde humana de diversas formas, né? Dependendo do que a gente está olhando. Então, a gente vai olhar ali aumento de temperatura ou um clima mais... Ah, esqueci que tinha isso, gente. Estou aqui... Esse é meio ruim, né? Deixa eu pegar o outro. Então, aqui a gente tem aumento de temperatura, o clima mais extremo, o aumento do nível do mar e o aumento de CO2. E aí a gente percebe que vai levar a consequências como, por exemplo, o tempo mais extremo, e aí com isso a gente pode ter mais fatalidades, problemas de saúde mental. A própria poluição pode levar a doenças cardiovasculares e a asma. Mudança na ecologia de vetores, e aí a gente pode ter mais dengue, né? Porque se tem mais chuva, a gente percebe que até hoje a gente está tendo dengue no Brasil, sendo que a gente está quase no inverno. Problemas respiratórios, alergias e asmas, também por causa dessa mudança do clima. Problemas de água contaminada, né, devido a enchentes, então você pode ter mais cólera e diversos outros patógenos impactando na qualidade da água. Malnutrição e diarreia também, por esse contexto da água contaminada, além de degradação ambiental que pode levar à migração, conflitos, e por fim o calor extremo que pode levar até a morte, né? A gente viu em shows recentes do ano passado de pessoas morrendo devido ao calor. Então a gente começa a perceber que existe essa relação de fato entre mudanças climáticas e saúde, mas a gente está falando especificamente na sindemia de obesidade e desnutrição. Então como é que isso pode se dar? Tem alguns estudos que começam a explorar essa relação de mudanças climáticas com a sindemia. Então, nesse framework aqui, a gente tem as mudanças climáticas e a partir de diversos fatores, aqui mediados por diversos fatores, a gente tem algumas doenças, como, por exemplo, a desnutrição. Então, a gente percebe que a desnutrição ela está relacionada com mudanças climáticas por uma via, por exemplo, de redução da biodiversidade. Então, se eu aumento a temperatura, eu posso ter uma redução da produção de alimentos ou de espécies ali disponíveis para alimentação. Posso ter doenças transmitidas por alimentos, o que pode levar a diarreia e a desnutrição, e isso é mediado, né, ou intensificado pela pobreza, migração e conflitos. Já em relação à obesidade, é um pouco mais difícil da gente fazer essa relação causal entre mudanças climáticas e obesidade. Nesse estudo aqui, eles conseguiram ver que existe uma associação de, a cada 1 grau Celsius, você aumenta em 4% o IMC. Né? Isso é uma associação, então não significa causalidade, né? Ele vai mostrar uma relação. E isso pode ter várias causas. Por exemplo, poderia ser a redução da atividade física porque está mais calor, mecanismo de regulação corpórea, mas isso aqui é só uma relação de causalidade. Eu trouxe para mostrar que isso está sendo investigado, mas ainda não existe uma relação causal entre obesidade e mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas e obesidade. Nesse outro paper aqui, ele vai trazer um conjunto de fatores que podem levar à obesidade, mas da mesma forma, isso via sistemas alimentares, né? Via a relação de alimentos que vai chegar, né, a esse desenvolvimento econômico das cidades e, com isso, levando uma transição nutricional, aumentando a disponibilidade de alimentos ultraprocessados, por exemplo, e levando ao aumento do risco de obesidade. Então, o que a gente percebe? Que para a gente ter a sindemia global, esse processo de altas prevalências de obesidade, de desnutrição, com mudanças climáticas intensas, um dos principais determinantes desse processo são os sistemas alimentares, né? Mas o que são os sistemas alimentares que eu estou falando tanto aqui? Vocês vão ouvir mais da Flávia em breve, né? Mas trouxe aqui a definição de que sistemas alimentares eles vão reunir a interação entre todos os elementos e atividades relacionados desde a produção de alimentos até o descarte desses alimentos, incluindo os impactos de todo esse processo no meio ambiente e na sociedade. Então, esse daqui é só um framework, né, um exemplo para a gente mostrar a complexidade dos sistemas alimentares. Então, a gente vai ter aqui diversos atores, a gente tem setas indo e voltando, mostrando que existe uma relação de retroalimentação, a gente tem a cadeia de produção, e a gente tem vários fatores, né, ambiental, econômico, ciência e tecnologia, política pública, que vai impactar nisso daqui. Então, os sistemas alimentares que a gente tem hoje, eles são resultado desses diversos processos. Então, quando a gente fala, a gente quer modelar os sistemas alimentares, a gente está pensando nesse negócio aqui. Então, é algo extremamente desafiador, né? Então, quando a gente fala em modelo, a gente tenta simplificar a realidade. Então, tem alguns modelos um pouco mais simples que vão tentar transformar aquele mapa
num modelo mais simples, esse daqui é um exemplo, né, do High Level Panel of Experts, em que vai mostrar aqui a cadeia de suprimentos chegando na alimentação, e isso vai ter impacto na saúde, no meio ambiente, na sociedade, mas vão ter vários drivers que vão influenciar toda essa cadeia de produção aqui, desde ambiente, infraestrutura, o mercado, economia, políticas públicas, fatores sociais e culturais e demográficos que vão impactar. Então, o que a gente percebe? A gente tem diversas ações aqui, diversas coisas acontecendo para a gente ter comida no nosso prato, e essa comida vai impactar na saúde e na nutrição das pessoas. Então, no Brasil, como é que a gente fala, né? A gente tem um país continental, com aqui 27 estados, né, extremamente diverso em termos de bioma. Como é que a gente fala que a gente tem um sistema alimentar que segue esse framework, né, por exemplo? Essa foi uma das perguntas que a gente começou a se fazer no grupo de estudo. Será que a gente tem um sistema alimentar só? Quais são os sistemas alimentares que a gente tem? E aí a gente começou a pensar em indicadores de sistemas alimentares nessas 4 vertentes aqui, né? Nessas 4 dimensões. Então, social, ambiental, nutricional e econômico. E a gente fez um compilado de dados disponíveis da literatura de 46 indicadores, que vai desde, por exemplo, o uso de água na agricultura, na parte ambiental, né? De biodiversidade, desigualdade de renda para o produtor rural, a diversidade da dieta da população e uso de trabalho infantil, por exemplo, na agricultura. Então, enfim, a gente organizou esses 46 indicadores e começou a ranquear os estados. Quais são os estados com melhores pontuações, né, para cada uma dessas dimensões? E depois a gente fez uma análise de cluster, né? Então, a gente publicou esse artigo aqui, em 2023, saiu de fato a publicação, que foi para a gente tentar avaliar a sustentabilidade dos sistemas alimentares brasileiros, já que é uma revisão do que eu tinha feito no meu pós-doc alguns anos anterior. E aí a gente publicou também um resumo expandido em português para deixar, que era um artigo em inglês, né? E aqui a gente deixou um resumo expandido no site do Sustentária, para divulgar esses eventos. Mas, enfim, o que a gente conseguiu chegar? A gente chegou em 4 clusters, 4 grupamentos, 4 tipologias de sistemas alimentares com características comuns que, a partir daí, a gente começa a pensar a sindemia global nesse contexto. Então, esse é um primeiro grupo de estados, uma primeira tipologia, em que é formado por estados do centro-oeste brasileiro, Tocantins, Rondônia e Acre. E o que a gente percebeu de indicadores comuns para esse grupo de estados? São indicadores que têm uma produção de alimento gigante, né? Chamado um cinturão agrícola do Brasil. Então, a gente tem uma economia forte aqui, né? Um PIB importante da economia, só que o impacto ambiental desses estados é gigante. Então, a gente começa a perceber uma relação inversa aqui entre indicadores econômicos e sociais com indicadores ambientais. O agrupamento B aqui são os estados do Sul e do Sudeste que ficaram em conjunto, e a gente percebeu que eles tiveram pontuações melhores no índice global. Só que, apesar disso, a gente começa a ver ainda indicadores que poderiam ser melhorados nesses locais, como, por exemplo, o uso de agrotóxico é muito alto nessa região, teve muita notificação por intoxicação de agrotóxico na agricultura, então aí seria um caminho, né, para pensar em sistemas alimentares mais sustentáveis nessa região. O Nordeste ficou todo junto, então a gente percebe que esses indicadores eles acabam mostrando um pouco do contexto regional, né, das regiões brasileiras. E o que a gente percebeu aqui no Nordeste? Em que é a tipologia que tem o pior desempenho nutricional. Então, a gente vai ver questões de desnutrição, de obesidade, né, de má nutrição nesse local, e aí a gente começou a pensar que o próprio histórico ali da região Nordeste pode ter influenciado para esse resultado, além do próprio clima, né, da região seca, que intensifica esse resultado. E, por fim, a região amazônica aqui, em que teve o pior cenário de segurança alimentar e nutricional. Então, esse foi o mais desafiador, né, o que choca um pouco a gente, porque a região da floresta amazônica é a que tem a maior concentração de plantas, tem a maior biodiversidade que a gente pode falar até do planeta. E apesar da gente ter essa grande biodiversidade, foi o local que a gente teve maior insegurança alimentar e nutricional e menor diversidade da alimentação. Então, como é que você pode ter tanta biodiversidade disponível e comer de forma tão padronizada, com tão pouca biodiversidade ali na dieta? E juntando, né, com uma grave desnutrição crônica, então as crianças menores do que elas poderiam ser infantil.
Então, está aqui um grande desafio para a gente trabalhar no Brasil, né? E a gente percebeu que em todos esses clusters, todas essas tipologias, a gente tem alguns pontos positivos, alguns indicadores positivos, mas outros indicadores em que precisam ser trabalhados. Então, a partir disso, a gente fez essa pergunta aqui, né? A gente tem esses diferentes sistemas alimentares. Então, quais são essas relações de mudanças climáticas e saúde? E aí a gente escolhe crianças menores de 5 anos como um grupo vulnerável, que é importante a gente olhar isso. Acompanhadas pelo SUS, porque, novamente, a gente percebe que são uma população que tem um pouco mais de falta de igualdade, tem problemas de saúde pública ali, nos diferentes municípios brasileiros, e aí como que esses sistemas complexos poderiam nos ajudar a responder essa questão. A nossa hipótese inicial era de que as mudanças climáticas, esses eventos climáticos extremos, eles poderiam promover perda ou redução na produção de alimentos e, a partir daí, levar uma redução de consumo de alimentos saudáveis, e isso vai impactar, por exemplo, no crescimento das crianças, principalmente entre as mais vulneráveis. E aí eu trago um framework que a gente começou a pensar. Então, como que a gente vai avaliar isso? A gente vai avaliar só... Vocês conhecem isso aqui, gente? Um framework de iceberg, né? Algumas pessoas sim. Então, ele vai tentar mostrar os problemas a partir dessa estrutura. Então, aqui a gente vai ter os eventos, que então poderia ser a desnutrição infantil, que a gente está estudando, mas ele vai falar que isso aqui é só o que a gente vê, e que a gente tem tudo isso aqui debaixo da água, né? Que vão levar a ter essa ponta para cima. Então, a gente vai ter padrões e tendências desse evento. A gente vai ter estruturas da sociedade que vão levar a esses padrões. E modelos mentais e paradigmas que vão estar na base desse evento. Então, algo importante é que, em vez de só a gente estudar os eventos, seja, por exemplo, desnutrição infantil, a gente precisa ir baixando aqui os graus desse iceberg para tentar entender quais são os modelos mentais e o paradigma que está dominante daquele problema a ser estudado. Então, no caso aqui, a gente estava vendo prevalência de crianças com baixo peso, baixa estatura. E aí a gente pode começar a pensar qual que é o padrão, né? Qual que é a tendência, isso está aumentando, isso está diminuindo, aonde isso está acontecendo, que determinadas regiões podem ter mudanças climáticas intensificando esse padrão. Qual que é a estrutura da sociedade? Aqui coloquei alguns exemplos, tá? Isso a gente pode, só para a gente explicar de forma mais didática, né? Então, eu poderia ter uma estrutura da sociedade que vai ter um baixo acesso a alimentos saudáveis, por exemplo, um aumento do preço de alimentos in natura, principalmente em casos de seca ou de enchente. Então, essa estrutura da sociedade vai levar a esse padrão de, por exemplo, aumento de crianças com baixo peso. E qual que é o modelo mental, o paradigma dominante que poderia estar na base disso? Então, um exemplo é de que as pessoas não veem uma relação entre nutrição e clima. Então, isso não é endereçado, isso não é visto, né? As pessoas não veem que existe essa relação e, portanto, não tem políticas de ajuda para a população, por exemplo, em clima extremo. E que a mudança climática não existe, né? Tem um outro paradigma aí que algumas pessoas acham que isso não existe, e aí também isso inviabiliza da gente endereçar se esse problema ele não é visto como algo relevante ou real. Então, aqui é uma forma da gente começar a pensar nessa problemática e sair simplesmente de olhar as prevalências, que é algo que na epidemiologia a gente faz muito, mas não deixar de olhar, mas também ir para essas outras bases. E aí eu trago um exemplo aqui da Meadows, não sei se vocês conhecem, eu trouxe até o livro dela para mostrar, que eu acho que é uma referência muito legal, principalmente para quem está começando, é um livro que foi publicado em português, chama Pensando em Sistemas, da Donella Meadows. Ela tem vários materiais gratuitos no site dela, né? Ela já é falecida, mas existe o instituto que tem muitos materiais. E aí, nesse livro, ela vai falar que, a partir desse pensamento desse iceberg, a gente pode pensar em pontos de mudança do sistema. Então, tá, eu tenho esse problema, mas como eu posso mudar? Se eu for só atuar lá na constante, no parâmetro, no número, na prevalência de crianças desnutridas, no tamanho dos... Ela chama de estoques e fluxos, né? Ela faz essa relação de estoques e fluxos de dinâmica. Se eu for só olhar a quantidade de crianças desnutridas, a estrutura desses estoques, eu vou ter uma forma de resolução desse problema muito limitada. Agora, se eu for olhar, por exemplo, os delays do sistema, porque se choveu hoje, né, se eu teve uma enchente hoje, eu vou ter um problema de saúde pública, não vai ser amanhã.
né? Vai ser daqui a um tempo. Então, eu vou ter esse delay no sistema em que eu preciso analisar. Eu vou ter ciclo de balanço e ciclo de reforço, que pode tanto promover isso de forma exponencial para cima ou para baixo, ou simplesmente não acontecer nada com o sistema, apesar de eu ter algum choque. Eu vou ter estrutura de fluxos de informação ao longo do tempo que também podem impactar. Então, se eu começar a olhar essa parte aqui, eu tenho um pouco mais de sucesso de mudança desse sistema do que se eu olhar só para cá. E aí eu posso ir além, né? Pensar quais são as regras do sistema que levam a essa desnutrição, por exemplo. Quais são os incentivos e punições do sistema que podem gerar o que a gente tem hoje. Qual é a capacidade de auto-organização do sistema? E como choques podem promover essa disrupção dessa organização? E esse sistema, qual é o objetivo dele? Quem são os stakeholders e quais são esses trade-offs que a gente tem no sistema? E, por fim, que é a parte mais difícil, né, que são os paradigmas e modelos mentais do sistema e qual é a capacidade da gente transcender esse paradigma. Então, por exemplo, pensar de forma holística ali na obesidade, desnutrição e mudanças climáticas é um outro paradigma, que é diferente do paradigma de eu olhar de forma separada para a desnutrição e tentar combater esse problema, para a obesidade, combater esse problema, para mudanças climáticas e combater esse problema. Então, olhar isso de forma conjunta é um novo paradigma para tentar resolver esse problema inicial aqui que a gente está falando. Então, é só como a gente começa a pensar nessa problemática da desnutrição, obesidade e mudanças climáticas. E aí, como é que a gente começou a fazer isso? Esse aqui é um painel interativo que a gente fez sobre a sindemia global municipal, foi desenvolvido aqui pelo Lucas, agradeço o Lucas por pegar todos os nossos dados e deixar de uma forma bonitinha aqui no site. A gente vai fazer um lançamento, vou mostrar para vocês na semana que vem ou na outra, dia 8 e dia 9, com esses dados. Mas, então, como que é esse painel? A gente começa a olhar para aqueles padrões que eu comentei, né? Tem o evento, desnutrição infantil, obesidade, desnutrição. E aqui a gente vai olhar para essas tendências. Então, como é que está isso ao longo do tempo? Quais são os municípios prioritários? Como que está uma relação nos municípios no Brasil, a partir se isso está aumentando ou está diminuindo? No último ano disponível, esse valor é crítico alto, crítico médio ou ele está ok? Né? E aí a gente faz um índice a partir disso e verifica as médias também naqueles diferentes sistemas alimentares que a gente comentou, porque isso pode ser diferente, né? Por exemplo, aqui no Nordeste a gente vê que tem, numa média, mais nível de excesso de peso de crianças do que as demais regiões do país. A mesma coisa para desnutrição, então a gente começa a ver uma média nacional ao longo do tempo, como é que isso se modifica a partir dos sistemas alimentares brasileiros, quais os municípios que são prioritários, pensando que tem uma tendência de aumento da desnutrição e valores elevados, e aqui também a gente consegue ver os municípios em vermelho, que são os municípios que seriam esses mais prioritários de ação. E, por fim, a gente começa a tentar pensar em algo conjunto, né? Então, aqui a gente fala da dupla carga de doença. Então, quais são esses municípios em que vão ter desnutrição alta e excesso de peso alto, né? Quais são esses 2% de municípios em que a gente deveria ter uma visão mais de perto desse problema? E aí, aqui a gente cria, né, esse índice. E, por fim, de gases de efeito estufa, a gente faz a mesma coisa para identificar essa problemática no Brasil. E aí, depois, a gente tentou juntar tudo isso, né? Então, fazer esse panorama da sindemia global no contexto brasileiro. Então, essa foi a primeira etapa do trabalho, a gente olhar para esses eventos e padrões. A segunda etapa do trabalho foi a gente pensar quais são as abordagens sistêmicas que a gente pode olhar para tentar endereçar esse problema, além desses padrões que a gente já conhece. E aí a gente fez essa revisão aqui de escopo, tentando identificar quais são métodos utilizados na literatura para olhar para sistemas alimentares. E aí aqui a gente dividiu os sistemas alimentares, porque a gente viu que tinha muito pouca coisa na literatura, então a gente dividiu, então, qual é produção de alimentos, troca de alimentos, distribuição, consumo, desperdício e sistemas alimentares de forma global. E aqui a gente elencou alguns dos métodos, né? Então, modelos baseados em agentes, redes complexas, diagrama de loop causal, sistemas dinâmicos e outros. E aí a gente percebe que realmente olhar para sistemas alimentares de forma completa é muito pouco, né? São poucos os estudos aqui que vão ter. E aí, mesmo dentro desse, é só um artigo, né? Aqui são o número das referências, que usou para cada uma desses métodos, e o diagrama de loop causal, que aí tem 3 artigos na literatura. E a parte do sistema alimentar que tem mais informação usando esses métodos
é na produção e na troca, né? Murilo aqui contribuiu no estudo falando, né, de troca de alimentos. Então, aqui a gente começa a olhar, tá bom, então o que a gente vai fazer primeiro, qual o método que a gente pode usar? E aí a gente usou o diagrama de loop causal. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou esse framework dividido em impactos ambientais, o sistema alimentar, que é a base, né, dessa sindemia global. Então, aqui a gente tem produção, ambiente alimentar e consumo, e os impactos na saúde. E aí a gente fez esse diagrama tentando identificar quais são os principais as principais chaves, né, de impacto ambiental, quais são os loops que poderiam ser pontos de mudança nesse sistema em que a gente poderia impactar, poderia intervir, quais são a forma de produção de alimentos e como que isso vai impactar na disponibilidade de alimentos, no consumo alimentar de crianças e que isso pode levar aqui à obesidade e desnutrição. Então, o que a gente percebe quando a gente olha lá para a sindemia global é que as mudanças climáticas elas estão aqui nesse extremo, a obesidade e desnutrição estão aqui e que os sistemas alimentares eles fazem essa mediação, né? Então, não existe uma relação direta, mas uma relação mediada pelos sistemas alimentares. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu. E aí, a partir desse framework, a gente começou a pensar em outras coisas, né? Aqui a gente também publicou esse modelo sociológico mostrando que a criança e a família acabam sendo o centro desse processo de mudança, mas que a escola e políticas públicas e a economia têm um processo importante nisso, mas isso aqui já era muito sabido na literatura, mas a gente acabou acrescentando essa última esfera aqui, mostrando que o meio ambiente, os recursos naturais, eles são a parte fundamental, né? Se a gente não tiver recurso natural, a gente não consegue ter comida e não consegue sair desse processo de desnutrição, de obesidade e a mudança climática também aqui impactando. Então, a gente avançou um pouco de colocar o meio ambiente nesse modelo sociológico que já existia. E aí a gente começa a pensar em ABMs, né? Então, que é uma ideia. Então, aqui são dados preliminares. O trabalho do Henrique, que é meu aluno de doutorado, está nesse processo também de desenvolver um ABM pensando nos sistemas alimentares brasileiros. O trabalho do Daniel, também junto com o Tiago, também é pensando em crianças menores de 5 anos, que está em desenvolvimento, que teremos, né, até o final do mês, teremos até o final de junho, a gente vai ter esse ABM aí pronto para publicação. Mas aqui coloquei de forma geral, então como que a gente pode, daquela complexidade toda que eu mostrei daquele mapa, como que talvez a gente possa endereçar isso. Então, pensando em 2 agentes simples, e aqui produtores e consumidores, tirando a complexidade ali dos mercados, né, da distribuição de alimentos, que em algum momento a gente vai ter que pôr. E aí, colocando essas relações, né? Quais são essas relações entre produtores e consumidores que poderiam gerar aquele contexto? Então, a gente acabou tem muitos dados, né, de temperatura e precipitação, que são esses resultados das mudanças climáticas, em que vão impactar os produtores, né? Então, os produtores eles podem ser mais ou menos sensíveis a essas mudanças de temperatura e precipitação por N motivos, né? Por recurso financeiro, pelo clima que ele já está, e com isso vai alterar a produtividade de alimentos. Essa produtividade ela vai alterar o preço e a disponibilidade de alimentos para os consumidores, que também vão ser impactados por renda e por outros fatores sociais e também relacionais. E isso vai levar a um consumo alimentar e, portanto, a um crescimento adequado ou não de crianças. Então, aqui foi só um exemplo inicial que eu comecei a brincar, mostrando aqui, né, essa evolução da temperatura ao longo do tempo e da precipitação, ainda com dados não reais, mas a ideia é depois a gente pegar os dados reais e colocar aqui, né? Vendo essas relações entre esses produtores e consumidores, a partir da sensibilidade desses produtores a maior ou menor mudança climática, o quanto que isso vai mudar o preço dos alimentos e essa prevalência de má nutrição ao longo do tempo. Então, é uma forma da gente começar a pensar nesse problema a partir dessas estruturas muito mais densas do que só a prevalência, né, o padrão de tendência da desnutrição, por exemplo, ou da obesidade. E a ideia também é a gente levar em consideração quais são esses diferentes sistemas alimentares que eu comentei com vocês, né? Porque isso também vai poder impactar no tipo de produção de alimentos, como que esses produtores são sensíveis ou não ao clima e, portanto, de gerar esses alimentos, deixar disponível e a população consumir. E também hábito alimentar, né? Que muda um pouco de região para região.
Então, o que a gente conclui desse processo todo é que olhar de forma sistêmica esses nossos problemas de saúde pública, esses problemas de pesquisa, não é trivial. É algo que, pelo menos para mim, que sou, né, epidemiologista da Escola de Saúde Pública, é algo que não é do dia a dia, né? É algo que a gente tem que forçar esse olhar. E muitas vezes é difícil, a gente, que é como o Leandro falou, né? Muitas vezes a gente tenta olhar de forma sistêmica, mas ainda com um pensamento epidemiológico de variáveis, né? Então é um desafio. Mas esse olhar ele pode contribuir para entender os eventos e os padrões a partir dessas estruturas da sociedade, né? E das formas de interação desses agentes que vão levar a esses cenários complexos que a gente tem. E a partir daí a gente identificar quais são os caminhos que a gente pode intervir e gerar políticas públicas e pensar também em consequências não intencionais, porque acho que é um grande problema, né? A gente faz política pública, eu trabalhei um tempo na Prefeitura de São Paulo na alimentação escolar, e era assim, né? Vamos fazer uma política pública aqui para melhorar isso? Aí senta 3 pessoas, a gente escreve lá, manda para alguém. Você nunca foi no campo para entender o que está acontecendo ali, você gerou aquele documento e aquilo vai ser. Né, talvez nem, como o Humberto falou, talvez aquilo lá nem saia do papel, né? Foi lá um papel somente. Mas às vezes sai do papel, mas você não pensou nas consequências não intencionais que aquilo poderia ter. Então, talvez com métodos um pouquinho mais complexos, que não pensam só no evento e no padrão, mas sim na estrutura, em outras coisas, a gente pode tentar prevenir essas consequências não intencionais. Assim como também o Humberto comentou ontem, eu estava modelando uma coisa achando que eu ia ver esse resultado e vi outro. Né? Então, se eu mudar alguma coisa aqui, eu vou impactar em alguma coisa que eu não estava pensando antes. Então, acho que ter um pouco dessa ideia, usar esse pensamento sistêmico, pode ajudar a gente a tentar prevenir essas consequências não intencionais. E aí, aqui eu deixo esse convite para esse evento que a gente vai ter na Faculdade de Saúde Pública, no dia 8 e 9, que chama, né, a Ciência dos Dados às Práticas Educativas, em que a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação de sistemas alimentares, clima e má nutrição. Então, a gente vai fazer o lançamento desse dashboard que eu mostrei brevemente para vocês, e vai trazer os resultados de todos os artigos desse projeto financiado pelo CNPq. E no dia 9, a gente vai fazer o lançamento de 6 jogos educativos a partir desses resultados desse projeto, né? Então, são jogos de cartas aqui sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, do campo à mesa, levando como que é essa cadeia de produção, levando a como estratégias dos jogadores podem melhorar a sustentabilidade da alimentação. Um jogo para educadores, chamado Letramento Alimentar. Esse jogo é Punk, que é sobre plantas alimentícias não convencionais, então estimular o consumo da biodiversidade. Um trunfo, que a gente chama de Sustentrunfo, que vai falar sobre pegada de carbono, preço, dificuldade das receitas brasileiras. E um jogo online, né, um quiz online sobre alimentação sustentável. E deixo aqui também outros materiais que a gente produz no Sustentária. Então, a gente tem uma revista, que a gente publica 3 revistas ao ano, nessa temática de sindemia, sistemas alimentares. O nosso manifesto para sistemas alimentares sustentáveis, que vai falar um pouquinho de caminhos para isso. Receitas, porque a gente fica falando que as pessoas têm que comer melhor, né? Mas comer melhor o quê? Então, a gente desenvolve várias oficinas e receitas de como que as pessoas podem fazer isso. A gente tem um podcast que já está na 5ª temporada, chamada Comida que Sustenta, que está nas plataformas de áudio. E esse aqui é um joguinho, né, do Sustentrunfo também, que também está lá no site disponível para quem quiser baixar. São todos esses materiais gratuitos, além de cursos e outros materiais, todos no site e Instagram. E é isso, então, agradeço o apoio e toda a organização do evento por me ajudar, né, nesse contexto aqui e falar um pouco disso para vocês. Obrigada. Excelente apresentação, professora. Muito obrigado novamente por introduzir esse assunto que cada vez vai ficar cada vez mais relevante. Pessoal, perguntas? Muitas. Então vamos lá. Ok, bom dia. Aline, parabéns pela bela apresentação, muito clara. E quando a apresentação é muito clara, facilita a gente fazer perguntas, né? Se ela é muito obscura, a gente fica quietinho. Então, parabéns. Com relação àquele modelo de agentes que você colocou ali, que tinha aparentemente um agente verde e os azuizinhos, né? O verde são os produtores e o azul os consumidores. Então, a pergunta é a seguinte: como é que eles interagem? Eles andam aleatoriamente ali e aí esbarra e faz uma interação, é isso?
Essa é, a ideia do que a gente quer chegar. Por enquanto, eles estão estáticos e a gente só colocou a relação entre eles a partir da disponibilidade de alimentos que um produz. Então, não existe uma relação ainda física, eles estão ali distribuídos de forma aleatória e não tem. Mas a ideia é essa, que eles consigam se relacionar e aí escolha a compra de alimentos ou não. Tá. Então, pensando um pouco nesse problema, né? Assim, o agente não precisa, né, necessariamente estar no espaço físico, né? Em duas dimensões ali no caso, né? Que eles podem interagir numa rede, né? Enfim, era só esse o comentário, que eventualmente a interação desse tipo de agente não precisa se fazer espacialmente, né? Legal. Mas pode fazer de uma rede. E aí, por exemplo, um nó da rede poderia, sei lá, ser o supermercado ou alguma coisa assim, que poderia fazer essa relação entre os dois, ou só uma rede de fato mesmo? Então, porque assim, como eu costumo dizer para os meus alunos, né, alguns sistemas eles não vivem no espaço físico, né? Então, por exemplo, nós vivemos no espaço físico, caminhamos. Mas os meus ex-alunos eu converso por e-mail. Então, isso independe da distância, né? Então, colocar o espaço físico explicitamente ali nem sempre é necessário, isso que eu quero dizer. Sim, sim, Mas enfim, foi só uma observação. Legal. Espero eventualmente colaborar. Obrigada. Tá bom? Obrigado. Legal. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Oi, bom dia. Gostei muito da apresentação, então faço coro aqui ao Camilo, muito parabéns, né? Muito boa. E em algum momento você fez uma comparação entre diferentes metodologias de análise da complexidade, né? Que é causal loop, sistemas dinâmicos. E eu confesso, sou um pouco novo, né? Nesse modelo, modelagem de sistemas complexos, né? E eu fiquei curioso para saber quais que são as vantagens e desvantagens dessas diferentes abordagens para, por exemplo, analisar sistemas alimentares e ambientais. Legal, eu acho que depende do objetivo do que você quer olhar, né? Então, o diagrama de loop causal, que foi o que a gente fez inicialmente, foi para a gente tentar entender as relações entre esses vários conceitos que a gente achava chave. Então, a gente fez uma revisão da literatura, identificou quais eram os principais construtos e como é que aquilo se relacionava, se tinha uma relação positiva ou negativa, se identificava loops. Então, esse era o objetivo inicial. É uma metodologia qualitativa para a gente entender como existem relações entre esses construtos aqui. Se você quer, agora, por exemplo, é isso que o Camilo colocou dos agentes. Se eu quero identificar como essa interação entre agentes vai levar a algum desfecho, alguma emergência, por exemplo, a obesidade pode ser uma emergência, né, ou o que for, aí sim eu vou poder, de repente, usar um ABM, que era a ideia de que, será que essas interações entre agentes e mudanças nesses incentivos de interação podem mudar esse desfecho? Então, aí eu vou querer olhar para um ABM. Se eu vou querer rede, é um outro objetivo, né? Então, como que dependendo do número de redes, sei lá, se for uma rede social das pessoas, que pode também estar no ABM, né? Então, dependendo do número de pessoas em que eu tenho uma relação, isso vai impactar no meu próprio consumo, na escolha alimentar a partir dos meus pares. Então, depende da pergunta que você está usando, você pode escolher qual é o melhor método ali, né? Ele vai tentar entender não só, por exemplo, uma regressão linear, você vai falar só quais são os fatores determinantes daquele seu resultado. Então, eu vou falar de obesidade, eu vou falar que sexo, idade, consumo, isso vai explicar tantos por cento da variabilidade da minha obesidade. No ABM, por exemplo, eu vou falar como que essas relações entre pessoas pode mimetizar aquela relação, aquela tendência de obesidade na população ao longo do tempo, de forma mais dinâmica. Então, depende um pouco do objetivo. Oi, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Gabriela. Eu queria fazer uma pergunta referente aos fatores que vocês avaliam e eu queria saber se vocês consideram também o racismo ambiental como sendo um dos fatores que pode influenciar nesse sistema que faz essa sindemia acontecer e como que vocês enxergam isso, a relevância desse tema. Acho que é super importante. A gente não considera esse tema em específico, porque é isso, né? Quando a gente faz um modelo, a gente tem que ter um escopo e alguma limitação. Então, a gente não colocou isso no nosso modelo como o principal ponto, até porque a gente não tem dados
para conseguir, de repente, validar isso ou considerar se isso é maior em determinado contexto ou menor. Então, a gente não considerou. Mas eu acho que é algo que a gente fala, por exemplo, no Sustentária, no projeto de extensão. Então, de como que isso pode, né, de forma mais teórica, levar a problemas, você ter mais impactos das mudanças climáticas em determinado grupos sociais do que outros, isso com certeza, mas não de forma estrutural, assim, no projeto a gente não analisou. Bom dia a todos e todas, professora Aline. Eu tive uma participação híbrida na sua apresentação, eu vim escutando quando estava em movimento e tendo muitas reflexões e pude chegar a tempo de fazer uma pergunta que é fruto desses insights que eu estava tendo, né? A capacidade que o pensamento sistêmico tem de, a partir de uma coisa que parece uma fenomenologia de escolha individual, né? Por exemplo, alimentação, você vai puxando um novelo, assim, você vai obtendo essas conexões com um nível de abstração muito alto, né? Até chegar à modelagem climática, né? E as questões e os insights que vêm surgindo dentro do processo de construção de um modelo, por exemplo, um modelo baseado em agentes, a gente também parte dessa noção de comportamentos locais, individuais, que podem fazer surgir ou emergir estruturas. Só que muitas vezes a gente tem que olhar o sistema de trás para frente, ele já está evoluído. Então, por exemplo, a gente já tem uns sistemas alimentares, sistemas econômicos, biológicos já desenvolvidos. E a partir desse desenvolvimento, desses sistemas, já existe uma estrutura. Então, já existe uma influência top-down. Como incluir essa história, às vezes, do sistema nos modelos? Então, por exemplo, não é só uma escolha individual que vai fazer emergir, mas as forças sistêmicas que atuam sobre os agentes, né? Muito obrigada pela pergunta. Qual é o seu nome? Mauri. Mauri, muito obrigada pela pergunta. Acho que eu também não deixei muito claro, é exatamente esse ponto que eu acho que é fundamental, né? Quando a gente fala de obesidade, desnutrição, as pessoas, elas não escolhem, né? Serem obesas, serem desnutridas, elas é fruto de diversas condições ali que levam a esse processo, aumentando o risco, por exemplo, de obesidade. Então, você está certo quando fala exatamente isso, né? Quais são as condições que levaram a esse processo? E aí, no ABM, por exemplo, o que a gente pode fazer é que esse indivíduo ele vai ter uma escolha bem entre aspas aqui, né? A gente vai falar que ele tem uma escolha individual de consumo de determinados alimentos ou de uma quantidade calórica ali que vai estar associada, por exemplo, à obesidade ou à desnutrição, mas ele também vai ser influenciado por esses outros fatores. Então, por exemplo, o preço dos alimentos vai influenciar nessa decisão, ou aonde ele mora vai influenciar, os colegas vão influenciar. Então, o que a gente pode colocar é que esses outros drivers que estão fora do indivíduo, eles vão influenciar na decisão desse indivíduo de, e aí bem entre aspas essa decisão, né, mas elas vão influenciar nesse processo de escolha ou não de consumo daquele alimento, e aí a gente pode modelar de várias formas, ou sim e não, consumiu, não consumiu, ou a quantidade consumida daqueles alimentos, e como que isso pode se dar depois, né, a longo prazo, levando, por exemplo, ao aumento do risco de obesidade a nível populacional, ou não. Então, essa é uma forma que eu enxergo da gente considerar esses fatores. E também, assim, essa é a lente que eu olho, né? Eu sou nutricionista, então eu olho esse sistema alimentar a partir do consumo e é onde eu vou colocar esse meu esforço maior. Nesse framework da sindemia global, eu insiro as mudanças climáticas como um fator que eu entendo que tem que ser colocado junto via produção de alimentos, né? Então, mas outra pessoa, um economista, talvez ele possa querer olhar isso de outra maneira e não dar o peso que eu estou dando, por exemplo, para mudanças climáticas. Então, ele sempre vai ter esse olhar do modelador e esse escopo bem definido do que a gente está colocando ali, né? Não sei se eu respondi exatamente tudo que você perguntou, foi? Pessoal, devido ao tempo, vamos fazer as últimas duas perguntas para a gente poder seguir com a próxima parte, tá bom? Parabéns, Aline, pela sua palestra, achei excelente. Eu sou apaixonada por esse tema, porque apesar de academicamente não trabalhar isso, eu trabalho isso dentro do meu lado profissional, na consultoria.
Acabo trabalhando isso nas 3 níveis federativos, políticas voltadas para a agricultura familiar, de comercialização. E aí é exatamente o ponto que eu quero trocar figura com você. Quando você colocou lá o produtor, você diferenciou esses produtores. Por quê? Porque a questão climática, que eu achei o máximo você ter colocado isso, porque realmente, estou lembrando aqui, semana passada eu fui a Mato Grosso do Sul, a gente está fazendo um trabalho lá com, né, com vários municípios, aí Deodápolis, todo mundo viu, aconteceu aquela questão do granizo, afetou um monte de plantação. Então, assim, afeta de forma diferente produtores pequenos e grandes produtores. Isso está contemplado, essa diferenciação dentro da primeira questão, né? Dentro do modelo. Outra coisa aqui, que aí o professor ele foi em cima da história que eu queria saber. Porque você está pensando numa relação direta entre produtor e consumidor. E o raio do intermediário, né? Como é que fica essa história? Legal. Nesse exemplo aqui que eu dei, a gente só colocou ele é mais sensível ou menos sensível, tentando simplificar se ele é grande ou se ele é pequeno. Mas essa é uma discussão que a gente está tendo no trabalho do Henrique e tentando colocar isso a um pequeno produtor, um médio produtor e um grande produtor. Até teve uma pessoa que eu até conversei com ele ontem, que apresentou falando disso em Goiás, né, que ele é promotor de justiça, e aí ele dividiu exatamente nessas 3 partes, de pequeno, médio e grande. Proximidade de quê? Com o consumidor. Sim, sim, é. Então, eu acho que assim, a gente vai considerar isso sim no modelo final, de tentar de alguma forma, porque ele é impactado de forma diferente, né? Então, um pequeno produtor que não tem, sei lá, uma estufa ou alguma forma de proteger a plantação, quando vem o granizo, acabou, ele perdeu tudo. Um outro que tem um pouco mais de infraestrutura, ele pode prevenir esse processo, né? É a mesma coisa de irrigação ou outras tecnologias. Em relação ao meio do caminho, foi uma decisão que a gente teve que tomar devido à complexidade do processo. O que a gente vai tentar colocar é o acesso à quantidade, por exemplo, de locais que têm venda de produtos in natura, por exemplo, de desertos alimentares. Então, vai ser uma proxy dessa relação intermediária, porque colocar mais um agente que tem, assim, a gente sabe que os mercados, eles têm um peso muito grande, mas nesse momento a gente decidiu não colocar, mas é algo que a gente no futuro quer sim trabalhar um pouco mais de tentar entender as decisões, como as decisões desse agente específico vai impactar de forma enorme, a gente sabe que vai impactar de forma enorme o produtor, mas também o consumidor via demanda, via várias coisas. Então, é algo que a gente pensa em colocar para um projeto futuro, com certeza. Oi, professor, bom dia. Parabéns pela apresentação de novo. Tinha vários temas que eu queria comentar, mas quando você mostra, a gente vê que é uma complexidade alta de número de variáveis, de agentes que fazem parte de todo esse sistema. E aí já era uma pergunta que fizeram, como que é difícil você conseguir visualizar tudo e fazer um modelo, que sempre comento que o modelo elegante é aquele que você não contempla tudo, mas você contempla só o que for necessário. E eu também queria comentar só uma outra coisa, essa parte das redes e influência de fatores externos dentro da alimentação. Tem a gente lá na Record da Unicamp faz uma pesquisa relacionada mais à desinformação da vacina, e aí vê redes sociais, como vê, mas aí tem um pessoal que começou a descobrir também como as redes sociais têm influenciado a alimentação e das mães, influenciando as mães na alimentação infantil. Então, talvez pode ser até um tema mais profundo, porque acho que se encaixa, às vezes, numa extensão dessa pesquisa. Mas a minha pergunta é, quando a gente tem esse modelo e faz a construção, esses diversos modelos dentro da academia, faz esse estudo, como a gente leva ele para as políticas públicas? Como que é a decisão? Porque inicialmente, quando eu penso assim, eu tenho esse modelo e dependendo o cenário que você atua, é isso que vai acontecer. Então você tem essa tomada de decisão, mas tem alguma outra forma nessa frente?
Acho que eu penso em duas coisas. Acho muito legal que você fala disso na Unicamp, depois vamos trocar uma figurinha, porque acho que um dos outros projetos que eu trabalho é com alimentação escolar, no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, eu queria, no futuro, colocar isso como a escola pode ser um promotor também de alimentação saudável, mas a criança, ela come na escola, mas ela também come em casa. Então, né, essa relação da família, das mães com a alimentação da criança, acho que é super fundamental para levar esse crescimento adequado, por exemplo. E aí, em relação a políticas públicas, acho que a gente pode pensar, por exemplo, o PNAE, né, esse Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele pode ser um fator interessante, tanto de promoção de sustentabilidade, por exemplo, porque ele pode atuar lá na agricultura familiar, em compra de alimentos da agricultura familiar nas escolas, quanto também de saudabilidade daquilo que é ofertado. Então, será que se a gente muda a resolução do PNAE, que é um trabalho que a gente está fazendo agora, em relação ao que deve ser comprado pelos municípios e pelas escolas, isso vai impactar de forma eficiente no crescimento, na sustentabilidade, na venda de produtos da agricultura familiar, por exemplo, sabe? Então, acho que a partir o PNAE ele é um exemplo clássico que eu acho que dá para estudar, em que acho que é um trabalho que eu quero fazer no futuro, com certeza, juntando um pouco esses dados do outro projeto de alimentação escolar. E nesse daqui, em específico, eu acho que é também um pouco do tipo, decisões ou campanhas que poderiam ser feitas que poderiam impactar na decisão do agente por consumo maior ou menor de alguma coisa, né? Então, no local de consumo ou da escolha individual, mas isso não está ainda muito estruturado na minha cabeça, mas acho que são formas que a gente poderia colocar de mudança da decisão a partir de ações do ambiente. Excelente. Bom, pessoal, obrigado pela participação. Professora Aline, muito obrigado pela excelente apresentação também. Uma salva de palmas mais uma vez.